Olá, gente. Sou o Rui Gonçalves, sou assessor de comunicação do CRN6. E hoje a gente está recebendo aqui Vitinho Gouveia, que é nosso conselheiro, e Adriana Paffer, também conselheira, para a gente conversar um pouquinho sobre um novo produto do CRN6, né, que acho que era um compromisso da gente há algum tempo já, que é sobre as novas diretrizes curriculares da nutrição. A gente resolveu fazer um guia prático, né, para atualização dos PPCs. E aí a gente vai discutir um pouco sobre, enfim, como fazer essa implementação das novas DCNs de maneira saudável, um bate-papo para nutricionista, para estudante, coordenadores, professores, para a sociedade, né? Porque afinal a sociedade recebe, né, os nutricionistas. Quando a gente pensa nas DCNs, assim, minha cabeça vem logo como fazer, minha gente, na visão de vocês, são da formação profissional, como ter uma formação atrelada aos anseios do novo tempo que a gente vive, né? Novos tempos, eu poderia dizer, porque são vários, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, é, na visão de vocês, qual foi a primeira grande transformação que as novas DCNs pedem? E, enfim, o compromisso da nutrição com esse futuro, né? Quem é que começa falando? Deixa as meninas falando primeiro, ó. Bora, Adri. Bom dia a todos. As novas DCNs, ela veio no momento oportuno e que é preciso, né, a gente repensar a prática. As novas DCNs, como eixo assim estruturante, né, um dos eixos importantes é a formação, né, estruturada no base no Sistema Único de Saúde. Então, é um eixo assim, forte, alinhado também ao perfil do nutricionista que nós queremos, que precisa ser um perfil alinhado às realidades da sociedade. Então, era urgente ter essas novas DCNs justamente para fazer esse alinhamento da formação, onde se requer, né, uma atualização do projeto político-pedagógico, né, dos cursos, consequentemente, uma reestruturação das matrizes curriculares. E essas matrizes, elas precisam realmente estar alinhadas com as competências que são necessárias para a atuação do nutricionista diante da realidade atual. Vitinho. Olá, gente. Eu acho que a transversalidade de algumas temáticas, não é, que não eram relevantes ou até nem existiam lá nas outras DCNs, é, as novas diretrizes trazem isso muito bem, assim, sabe? Então, falar de alguns pontos como combate às opressões, como defesa do sistema único de saúde, enfim, temas que agora estão em voga, mas não estavam lá nas diretrizes anteriores. Eu acho que essa transversalidade de trazer isso durante todo o curso, Educação Alimentar e Nutricional, enfim, isso é um grande avanço que as novas DCN trazem, né? Que acho que vai dar uma impulsionada boa assim nos cursos de graduação em nutrição. Quando a gente pensa assim, a última foi de 2001, não foi? 2001. De 2001 para cá o Brasil mudou muito, né? A gente via o nutricionista só como um profissional que prescrevia dieta e hoje a gente expande para inúmeras áreas, assim. Então, para vocês, qual é o maior desafio do nutricionista hoje que sai, né? Acabou de concluir o curso, entra no mercado de trabalho. Vocês podem fazer inúmeras coisas. Eu acho que a gente ainda não tem ideia do que vocês ainda podem fazer. Qual é o maior desafio que esse recém-formado tem dentro dessa grade, né? Dessa matriz que a gente está hoje, dessas novas docentes? Eu acho que a dificuldade de inserção no mundo do trabalho é o grande X da questão, né? Acho que a gente tem que, eh, através da melhoria da formação, nos colocar em espaços que apesar de já terem sido conquistados, ainda cabe mais, sabe? Então, a gente ainda não tem nutricionista, por exemplo, em unidades básicas de saúde, na maioria delas, né? O PNAE, a gente percebe que dá para inserir mais nutricionista, né? Então, quando a gente desloca o olhar um pouco da clínica tradicional, digamos assim, né, da clínica hegemônica, a gente percebe uma gama de atividades que o nutricionista pode desenvolver que ainda não estão sendo oferecidas nos cursos de graduação, né? Então, com as novas DCNs, a gente imagina que
que esses campos de atuação vão ser ainda mais conquistados, né? Principalmente em municípios pequenos, que o Brasil é feito de municípios pequenos. E aí a gente vai conseguir colocar o nutricionista na defesa da sociedade, né? Não apenas na defesa da sua clínica, digamos assim. Eu acredito também que com a estruturação da matriz curricular, com as disciplinas sendo trabalhadas de forma transversal, disciplinas sistemáticas e temáticas, esse aluno, né, no processo de formação, ele começa a enxergar o potencial da interprofissionalidade. E quando ele enxerga esse potencial, ele começa a expandir o seu olhar. Então, temos a atuação do nutricionista em vários segmentos, né? No SUS, no SUAS, né? Tem o CISAM, tem outro, com o olhar de saúde ampliado, o nutricionista na educação, na comunicação, tem a inovação tecnológica. Então, a gente tem uma gama de atuação, mas que a formação precisa trabalhar essas temáticas no currículo. E aí, desde a graduação, ele começa a ter essa prática. E é outro ponto importante que as DCN traz, né? A integração de teoria prática. E, então, o curso de nutrição, ele precisa ter uma abordagem prática com a adoção de metodologias ativas. É outro ponto importante. Então, rever a forma como as aulas são ministradas. Então, aulas mais práticas, metodologias ativas, que façam esse aluno refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem com a sua atuação na prática. Então, se o aluno tem esse processo de formação durante, né, os 5 anos de curso, que é outra, né, a ampliação da carga horária, é outro ponto, então ele sai com essas competências trabalhadas de acordo com a realidade do serviço, que é outro ponto importante. E durante o processo de formação, um eixo importante é a integração, ensino, serviço, extensão, né? Pesquisa, ensino, extensão também. E, então, com o projeto de pesquisa, de extensão, o aluno consegue vivenciar os problemas reais. E, então, a abordagem, trabalhar uma política por exemplo, de promoção da saúde de uma forma teórica, ele tem um olhar. Mas quando ele trabalha essa política na prática, executando, vendo os valores que precisam ser trabalhados no ser humano, que é esse profissional mais crítico, né, humanizado, sensível às realidades. E, então, a gente tem uma formação muito potente desse nutricionista futuramente. Só duas coisas, Júlio. A primeira delas isso não nega o que já existe, né? É uma ampliação do escopo da nossa profissão. E a outra as novas diretrizes prevêem a avaliação do egresso. Então, as universidades e as instituições de ensino vão poder conhecer como saiu esse profissional e ao longo do tempo, né? E ao longo do tempo ela vai dizer, eita, a gente pode melhorar nesse aspecto, a gente pode melhorar nesse outro, enfim. Essa avaliação do egresso também é um ponto interessante das novas diretrizes, que vai poder melhorar, vai poder se autoavaliar e melhorar a partir dessa autoavaliação. Valeu. A gente tem aí algumas mudanças bem significativas, na verdade. Bem significativas, né? A gente tem aí ampliação de 3.700, né, para 4.000 horas. Agora, em 5 anos, e eu acho que as DCNs deixam muito explícitas isso, né? São 4.000 horas em 5 anos, né? Mas que mais de mudanças a gente tem nas novas diretrizes que vão ajudar, né, a população, né? Na verdade, o Brasil, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando do Brasil. Adriano trouxe algumas já, acho que as mais importantes, inclusive, né, que é a inserção no mundo profissional já no começo do curso, de forma transversal durante o curso. A ampliação da carga horária de estágio, também é um importante ponto. A Adriana pode me ajudando aí. A gente tem também Trabalho de conclusão de curso, né? trabalho de conclusão de curso, agora pode ser feito em vários formatos. A formação, né, docente também, né, a formação para implementar, precisa ter uma formação continuada, né, uma formação continuada do corpo docente, e O aí coordenador precisa Obrigatoriedade. ser nutricionista, outro ponto é
importante também. E esse processo de implantação das novas DCNs, ela precisa ser estruturado também com a participação dos estudantes. E aí precisa ter a participação do corpo docente, dos profissionais, dos preceptores que estão no serviço. Digo isso porque eu também sou preceptora, recebo muitos estagiários, eu acho que a gente também pode estar contribuindo nesse processo. Né? A Exato, figura do preceptor exato. no campo de estágio, né, também tem uma parcela extremamente importante. E esse olhar dos estudantes também é muito importante, né? Inclusive ontem teve uma mesa temática trabalhando sobre as DCNs e teve uma fala dos estudantes. A gente teve a representação da executiva dos estudantes das várias regiões do Brasil e eles colocaram, eles fizeram, eles se organizaram, eles fizeram esse perfil da necessidade dos estudantes. E então é um material muito rico que a gente pode estar trabalhando com as instituições de ensino para levar o olhar do estudante para essa, né, esse aperfeiçoamento do projeto, né, pedagógico e da matriz curricular. Inclusive, uma das autoras desse guia prático também é estudante, né? E eu de estar com a gente. Então, assim, já mostramos que a integração que precisa acontecer, né? Entre vocês e os estudantes. Ninguém conversa melhor sobre formação do que o estudante. Ninguém. Talvez o único canal de diálogo, de discussão sobre formação profissional contínuo, já há mais de 20, 30 anos aí, seja a Executiva Nacional dos Estudantes de Nutrição. Ninguém fez isso. Então, a participação do estudante é fundamental, né? São eles que estão se formando. Então, eles são sujeitos de sua formação, não são objetos, né? Não é a gente que vai dizer o que é para eles fazer, são eles que vão dizer, eles são sujeitos de sua formação. Então, a participação do estudante é fundamental, e aí a gente trouxe a Outline para contribuir junto com a gente, né? Para trazer a visão do estudante. Eu acho que isso é fundamental. A Outline hoje faz parte da Executiva Nacional de Estudantes de Nutrição, e o ganho que o material ganhou com a chegada dela, assim, foi incrível, né? Foi impressionante. Sim. Quando vocês falam assim do estudante enquanto sujeito protagonista dessa forma, da sua formação, aí a gente lembra o processo histórico das DCNs, né, que foi construído de maneira extremamente colaborativa com a presença da ANEM, né, e assim, de uma maneira bem ostensiva ali, e talvez até mais nova, né, porque é a galera que está ali no dia a dia. Às vezes a gente sai e fica tão engessado, né, em novas possibilidades de atuação. Eu ia trazer uma pergunta para vocês, assim, a gente está no Combran e o tema é inteligência artificial e mudanças climáticas. Dois temas sensíveis para a nutrição, eu acho que sensíveis para o mundo, na verdade, né? Como é que vocês imaginam essa ponte entre inteligência artificial, mudanças climáticas, o estudante de nutrição, o nutricionista e sociedade? Então, me explique um pouco. Quer começar? Eu posso começar? Vamos começar. Vamos lá. É a mesma coisa, né? Não dá para falar de mudança climática sem falar de nutrição, porque a mudança climática afeta completamente os sistemas alimentares, né? Então, a gente vive hoje uma sindemia global, né? Que as mudanças climáticas e interação com os sistemas alimentares vêm adoecendo a população, tanto para excesso quanto para escassez de alimentos, né? E também para a qualidade desses alimentos, né? E a presença do nutricionista é fundamental. E talvez quem tenha percebido primeiro essa necessidade do nutricionista nesse ponto tenha sido estudante, né? A gente já há mais de 10 anos, há mais de 15, sei lá quantos anos, eu me coloco como estudante ainda, mas a gente lá atrás já discutia isso, já trazia essa questão da necessidade de sistemas curtos, da agroecologia, da necessidade de mudanças que impactem realmente no estado nutricional, mas não diretamente no estado nutricional. Impacte a sociedade, e esse impacto na sociedade acabe transformando o estado nutricional das pessoas. Então, o nutricionista tem que estar aqui em cima, tem que estar no comando disso aqui, e não cuidando apenas da quantidade de calorias que a pessoa vai consumir. É mexendo aqui em cima nas políticas públicas, enfim, nas políticas de acesso, de disponibilidade, enfim,
que a gente vai conseguir mudar essa realidade em relação à qualidade e à quantidade de alimentos que as pessoas recebem, né? É pensar segurança alimentar no seu conceito todo e não somente ali no receber quantidade e qualidade suficiente. A gente tem que respeitar a história, a gente tem que respeitar a cultura, a gente tem tudo e não comprometer os outros gastos, né? A gente tem que pensar em tudo e não apenas nesse comecinho. O nutricionista é muito mais do que ele acha que é. Inclusive, as próprias nas novas DCNs também traz como tema transversal a sustentabilidade, segurança alimentar, e então são eixos assim estruturantes e que impacta, né, na qualidade de vida. E com essa modificação é necessário também trabalhar a abordagem da saúde única. E aí a saúde única, né, que envolve, né, a saúde humana, animal e o meio ambiente. E trabalhando, você trabalha diretamente, que são as emergências climáticas. Né? A gente tem como trabalhar. E fazendo o link com a inteligência artificial, a gente entra também no olhar do uso consciente da inteligência artificial, né? Visto que também temos um custo a utilizar a inteligência artificial, também tem um impacto ambiental. E é preciso refletir sobre isso, não negando a inteligência artificial, mas o uso consciente, o uso necessário. É o como, né? É É o como a gente vai usar. Vamos usar, mas como? e a finalidade para que seja utilizada. Porque a cada vez que se utiliza inteligência artificial, são litros de água que estão sendo utilizados. E então precisa, com esse eixo também, ao mesmo ponto que ela traz a inovação tecnológica, a gente fazer esse equilíbrio. Porque as novas DCN traz sustentabilidade, segurança alimentar, inovação tecnológica, tem o uso do IA, que no momento é a informação do momento, é a tecnologia que está se utilizando, mas também que existe outras tecnologias, tecnologias sociais, que também são potentes nos territórios, e a gente precisa fazer essa moderação desse uso, pensando na efetividade e na qualidade das nossas ações a longo prazo, que isso impacta na integralidade do cuidado, que é outro ponto, né? A gente precisa pensar no cuidado integral e a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas a sustentabilidade desse processo de cuidado também, que ele precisa ser contínuo. Entendi. Já passaram ali pedindo para a gente finalizar. E aí, era exatamente, tá tão bom, né? Tá. Vamos fazer isso no 6, tá, gente? Para a Sim. gente poder conversar mais. Mas eu queria que vocês deixassem rapidinho uma mensagem para coordenadores, professores, estudantes, né? Como é que a Comissão de Formação Profissional do CRN 6, o que é que a Comissão de Formação Profissional tem para dizer para essa galera? Vitinho? Primeiro, leiam as diretrizes, né? Mas, se quiser um resuminho, a gente tem um guia prático, né, construído. Podem baixar no nosso site enfim, aproveitem, né? E deem retorno também, porque eu acho que é um material que vai estar sempre em construção, né? A gente não A está aqui primeira para dizer, versão, né? a gente não está aqui para dizer que a formação é isso. A formação está isso, né? Mas vai mudar, vai melhorar cada vez mais sempre. E aí a dica que a gente dá é de leiam o nosso material, busquem. Estudantes, por favor, procurem suas coordenações e tentem melhorar cada vez mais a sua formação, sejam sujeitos da sua formação. Não esperem, vão atrás, né? Acho que é por aí. Por enquanto, Comissão de Formação, estamos abertos ao diálogo, mas também vamos estar organizando algumas oficinas para fazer esse canal de discussão e precisa, como o Vitinho falou, né, precisa ler o material. O nosso e-book, ele veio com um guia para contribuir nesse processo de implantação e implementação, né, de construção dos projetos de cursos, mas a gente pretende fazer essas oficinas para ter essa escuta, né, esse processo de construção, né, coletivo, colaborativo, com a participação de coordenadores, né, de docentes, de estudantes,
para que a gente consiga realmente estruturar um projeto de curso, uma matriz que seja realmente conectada, né, com a realidade desse profissional e e conectada com a realidade dos serviços e dos diversos territórios e da atuação do nutricionista. A intenção é visitar os 4 estados, visitar capitais, interiores, enfim, visitar onde tiver formação profissional, a gente quer visitar. Mas assim, não sei onde é que vai passar esse material. Se tiver alguém de outra regional, de outra jurisdição, pode entrar em contato também, que a gente tenta construir junto. Acho que a nutrição é isso, né? E mais cedo ou mais tarde, alguém de outra região vai vir trabalhar na nossa, da nossa vai trabalhar, enfim. Então, tem que ser uma formação única, né? E a gente, claro, que respeitando as diversidades de cada região, mas a gente está disponível, a gente está aberto aí à construção coletiva. Inclusive, outro regional também lançou um material Acho que foi sobre 4. o 4, CRN4. Eu estava lá ontem, vi a apresentação, material também muito bom, e a gente precisa agora trabalhar junto, né? Perfeito. Unir forças. Inclusive, tem instituições que já conseguiram fazer essas adequações, então é preciso também aprender com essas instituições que já avançaram, que já conseguiram fazer essas adequações. É esse processo, né, de conhecimento coletivo e contribuir para instituições que precisam ainda se estruturar melhor. E eu acho que é esse movimento de construção coletiva, colaborativa, que fortalece a nossa categoria, que fortalece a formação, que é o nosso principal objetivo, né? Promover uma formação qualificada, humanizada, com a união da categoria. Que massa, que massa. Então, o recado eu acho que foi dado, o Vitor falou, né? O material está disponível em nosso site, nas nossas redes, podem baixar, baixam o CRN4 também, leiam os dois, né? Contribuam com os dois, né? E que a gente está à disposição para atender, tentar tirar dúvidas e se aproximar, né? De professores, estudantes, enfim. E aproximar eles também, né? Trazer alguém que já construiu enfim, uma boa nova matriz, uma nova experiência, Legal, né? e aproximar das pessoas que ainda estão começando nesse sentido. Então, também é nosso papel fazer essa articulação entre as coordenações de curso, né, para, enfim, Perfeito. desenrolar. Obrigado, viu, gente? Nós Tchau, tchau. agradecemos. Obrigado, tchau, tchau.